Graça e paz. Você vai acompanhar agora um dos estudos baseados na segunda epístola de Pedro. Pedro fala sobre a nossa jornada em direção aos céus. Se você tem assistido os nossos vídeos e o nosso canal tem te abençoado, inscreva-se, curta os vídeos, comente, compartilhe. Que Deus te abençoe. Bom estudo. Capítulo 1, versículo de número 3. Na verdade, já estudamos o 3. Estávamos estudando o 4. Boa parte do que se havia de dizer nesse resumo, que é a característica dos devocionais, já foi dito. Vamos lá, vamos ler do 3. Visto como, pelo seu divino poder, e aqui falamos de toda a ação divina, para que pudéssemos conhecê-lo. Eu jamais esqueço da passagem de Isaías que diz que o nosso Deus é um Deus que se oculta, não no sentido de que ele foge de nós e não nos presta assistência, até porque no próprio texto de Isaías temos o registro desse envolvimento divino com sua criação na manutenção de todas as coisas. Deus não tem compromisso com os pormenores dos nossos desejos, mas com as necessidades fundamentais que resultam da conservação da nossa existência. Quando Isaías fala que Deus se oculta, ele fala desse poder que só Deus tem de não ser encontrado, caso não queira. Jamais encontraríamos o Senhor se ele não se dignasse revelar-se. E ele se revelou. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Essas coisas adquiridas pelo conhecimento. Então, tudo o que aprendemos deve nos conduzir a um estilo de vida próprio do cristão, que é, de fato, piedoso. É uma vida de um religioso, sem menosprezar o que essa palavra significa, como muita gente religiosa faz. O apóstolo Paulo, que nos últimos dias haveriam muitos irreligiosos, sinal da degradação. E a gente encontra muita gente dentro da igreja falando mal de religião, pregadores que são sustentados por suas comunidades ou por religiosos, falando mal de religião. É um absurdo. A gente não pode ter o religiosismo. Todos os ismos falam de deformações, né? A gente não pode ter esse tipo de coisa, uma deformação da religião. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Então, conhecimento completo não é qualquer um, mas é o conhecimento sobre Deus, vindo de Deus, da palavra de Deus, daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, e vivemos assim, né, de glória em glória, somos transformados, futuramente estaremos realmente em um estágio de glória superior. Paulo fala em 1 Coríntios 15 que haverá a glorificação do corpo, então essa glória há de nos revestir totalmente. Também 1 de João, capítulo 3, falam sobre essa futura natureza nossa, que será a semelhança do Cristo glorificado, que depois de ressuscitado, andou pela terra. Você confere essas histórias nos capítulos finais de todos os evangelhos.
pelas quais nos têm sido doadas as suas muito preciosas promessas, de fato, por meio da palavra, por meio dessa glória revelada, as preciosas e grandes promessas de Deus nos têm sido é, doadas. Isso é fantástico. A gente tem sempre que lembrar que quem recebeu primeiro essas palavras escritas por Pedro enfrentava a iminência da morte. Claro que todos nós estamos a um segundo da morte. Basta que o nosso momento de transitar daqui para o mundo do além aconteça. Então a morte está logo ali. Mas, no caso da igreja do primeiro século, que vivia uma perseguição governamental a partir do império, religiosa, eles eram exterminados como verdadeiro espetáculo no Coliseu e nas arenas e por todos os lados. Então, para esse povo que não tinha muita perspectiva nessa terra, ou cuja promessa para a terra era de morte cruel como espetáculo, Pedro ressalta que existiam coisas maiores, maiores que o Coliseu, maiores que Roma, maiores que o trono dos Césares. Existiam coisas maiores do que tudo que eles estavam deixando por causa de Cristo, maiores do que as que pertenciam aos perseguidores do cristianismo. Então, Pedro fala para esse povo que estava perdendo todas essas coisas que nos parecem importantes, mas que são inerentes a essa vida. Ele falava para esse povo que existe coisa maior, coisa mais importante, necessária, extraordinária, e todas essas já nos foram dadas. Claro que no momento, nos dadas como promessa, mas fiel é aquele que prometeu. Isso está lá em Hebreus capítulo 10. Ele há de cumprir a promessa dele. Então a gente pode, por meio da esperança, na promessa do Senhor, fixar, resistir, enfrentar o que quer que seja, porque Deus há de cumprir suas preciosas promessas. E aí ele fala que essas promessas envolvem uma coparticipação na natureza divina. Isso aqui é um dos grandes enigmas das Sagradas Escrituras. Muita gente acelerada, ansiosa e com conhecimento limitado das Escrituras já diz logo, quando lê passagens estilo dessa, que nós nos tornaríamos deuses. Mas o Antigo Testamento, nos escritos dos profetas, repetem muitas vezes que jamais existirá outro Deus além do Senhor. Ele não criará outros deuses. Agora preste atenção. Não é que seremos deuses como Deus é, mas comparados ao restante da criação, seremos um tipo de Deus, como hoje na ficção, o ser humano, ao ver os heróis, os considera deuses. Fica mais fácil para a gente entender o que será por causa desses filmes espetaculares de heróis. Você assiste um filme do Thor, que na atualidade tem sido dito que não é uma divindade, mas um extraterrestre,
com uma vida longa, mas mais ou menos, né? Porque quando você acompanha mesmo no filme, mostra que ele é uma outra coisa. Não é bem isso, mas os filmes têm mostrado, na atualidade, esses heróis, mas como super-humanos. E aí são chamados, por causa disso, de divinos. Então, participaremos da natureza divina e nos tornaremos super-humanos. Seremos superiores aos anjos, superiores ao que qualquer ser humano conseguiu ser. Então, esse futuro corpo é tão extraordinário que, quando comparado a esse que vivemos atualmente, ele torna esse corpo que temos atualmente miserável, depauperado. É sem comparação. A glória futura é extraordinária. E era interessante essa promessa para aquele povo que estava sendo incinerado, estropiado, decapitado, porque é a promessa de um corpo que não se queima, a promessa de um corpo que não pode ser perfurado pelas mandíbulas de um urso, de um leão, um corpo que não pode ser esquartejado, afogado, um corpo que não pode ser machucado por espancamento, um corpo imortal, um corpo indestrutível. De fato, qualquer ser humano que de repente chegasse a esse planeta com um corpo indestrutível, capaz de voar, um corpo que não afoga, que não queima, ele ia ser considerado como um deus ou um semideus. Então, dentro da nossa perspectiva, essa participação na natureza divina nos dará uma condição semelhante a essas figuras mitológicas consideradas semidivinas. Não seremos deuses, à semelhança de fato de Deus, mas seremos pequenos seres participantes de algo da natureza divina. No momento, podemos participar do caráter da natureza divina. Você pode, por meio da santidade, se parecer com Deus, sendo bom, amoroso, dizendo não ao pecado, enfim, se parecendo com Jesus. No futuro, essa glória que hoje se apresenta em nossa alma, no espírito, na moralidade, se apresentará também no físico. E seremos extraordinários também no físico, livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. E aqui ele dá esse direcionamento à interpretação de tudo que está sendo lido. O conhecimento que te conduz à vida é o mesmo que te torna diferente daqueles que são corrompidos pelas paixões do mundo. O conhecimento que te faz piedoso é o mesmo que te livra das corrupções, das paixões que existem no mundo. Essas promessas te livram das corrupções, das paixões. Essa coparticipância na natureza divina, que na atualidade afeta nossa espiritualidade e o nosso psiquismo, nas decisões, percepções, na cosmovisão, nos sentimentos, nas emoções, no controle do temperamento, tudo isso nos livra da corrupção das paixões do mundo.
O foco é nos tornar diferentes daqueles que vivem sem Deus. É claro que ser de Deus deve fazer alguma diferença em nós. Não podemos ser iguais a quem não tem Deus. Isso tem que afetar o nosso pensamento, o nosso entendimento. E não é por hipnose, lavagem cerebral, é pela bela convivência. Quando você convive com alguém, conhece suas ideias, seus pensamentos, isso te altera. A gente é capaz de sofrer alguma alteração a partir de cada encontro com alguém significante para nós. Se você bate o papo com alguém e essa pessoa ganha algum significado para você, ela pode te trazer um entendimento sobre qualquer coisa que causa mudança em você. Existem muitas pessoas que resistem demais o que Deus pode fazer nelas. Ser de Deus deve causar alteração na gente. Ouvir o Senhor deve causar alteração. Esse encontro com Cristo por meio da sua palavra deve nos alterar, nos tornando a cada dia menos parecidos com aqueles que vivem lá no mundo. Agora escute bem o que eu vou dizer, termino por aqui. Você pode ter muitos amigos que vivem nessa fé que Deus existe, mas na rejeição ao que Deus falou. Tem muita gente boa, sim. Eu tenho tios, tenho primos, amigos e conhecidos. Você pode ter pai, mãe, tios, primos, amigos, gente boa, mas que não se importa com o que Deus falou. Conhece o Pai Nosso, conhece o Salmo 91, um pedaço do Salmo 23, acredita que Deus existe, faz o sinal da cruz, é gente boa, não mata, não rouba, não esquarteja, não enforca, mas não vive conforme a palavra. Ao longo da nossa história, a gente precisa se tornar muito diferente dessas pessoas. Tem que ficar muito claro que ser de Deus nos fez muito diferentes deles. Não rejeitamos o que Deus fala. Não podemos continuar semelhantes com pequenas diferenças. Ser de Deus nos fará outra coisa, outros comportamentos, outros costumes, desejos, cultura. Ser de Deus vai afetar o que você escuta, o que você vê, o que você sente. Precisa afetar. Vamos orar. Senhor, precisamos muito da sua palavra e queremos muito os efeitos que obedecer ao Senhor promovem. Que o teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações e sejamos transformados por tudo o que o Senhor nos tem falado. Que o nosso coração se abra para seus escritos. Que o Senhor possa trabalhar em nós mais e mais. Estamos em suas mãos. Queremos participar dessa glória presente na alteração do nosso ser e da futura, quando os nossos corpos serão também glorificados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.